Baltimore, 1930. A América está mergulhada na Grande Depressão, mas no campus da Universidade Johns Hopkins, uma crise diferente se desenrola, a do talento desperdiçado. Maria Goeppert, uma jovem física teórica alemã com um doutorado brilhante de Göttingen, considerada uma das mentes mais promissoras de sua geração, chega aos Estados Unidos cheia de esperança, fugindo da sombra do nazismo. Em vez disso, ela bate em uma parede de tijolos. Uma parede chamada Regras Anti-Nepotismo. As regras, aparentemente neutras, proibiam a universidade de contratar parentes de professores. Como seu marido, Joseph Meyer, foi contratado, Maria foi considerada apenas a esposa. O establishment não a via como um ativo, via-a como um apêndice. Eles não podiam contratá-la, mas sabiam que ela era brilhante. Então, ofereceram-lhe um acordo exploratório. Ela poderia ter um escritório, um cubículo no sótão e poderia voluntariar-se para trabalhar. Sem salário, sem status, sem título. A mulher que estava prestes a decifrar o enigma mais profundo do átomo foi forçada a trabalhar de graça. Ela era o fantasma no departamento de física, tratada como uma dona de casa entediada, enquanto homens com uma fração de sua habilidade construíam carreiras. Esta é a história de uma mente tão poderosa que nem mesmo a repressão sistemática conseguiu silenciá-la. Oi, pessoal. Aqui é a Kim e você está no Her Story Root, o canal onde a gente mergulha a fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E a história de hoje é sobre uma dessas injustiças flagrantes, Maria Goeppert Mayer. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, mas ela é uma de apenas 4 mulheres na história a ganhar o Prêmio Nobel de Física. A outra que você conhece é Marie Curie. O trabalho de Maria? Ela simplesmente descobriu como o núcleo de um átomo é construído. Ela é a mente por trás da arquitetura do coração da matéria. Mas o establishment não sabia o que fazer com ela. Durante décadas, ela trabalhou de graça, como voluntária, em universidades que se recusavam a contratá-la, porque seu marido também era professor. E quando ela finalmente ganhou o Nobel em 1963, a mídia a insultou com a manchete "Mãe de San Diego ganha o Nobel". Não física brilhante, mãe. Aqui, vamos investigar a cientista que eles tentaram esconder atrás do avental. Para entender a injustiça da voluntária da Johns Hopkins, precisamos entender o talento que estava sendo desperdiçado. Göttingen, na década de 1920, não era apenas uma universidade, era o berço da física quântica. Maria Goeppert cresceu lá como filha de um professor, tratada como igual por uma elite intelectual. Ela não era uma pária, era uma estrela. Seu comitê de doutorado era composto por deuses, Max Born, Adolf Windaus e James Franck, todos futuros ganhadores do Nobel. Ela era protegida de Max Born, o pai da mecânica quântica. Sua tese de doutorado em 1930 foi pura genialidade. Ela usou a nova e bizarra mecânica quântica para prever um fenômeno chamado absorção de 2 fótons. Sua teoria era tão radical que era impossível de provar. Os lasers necessários para testá-la não seriam inventados por mais 30 anos. Ela já estava operando em um nível que poucos homens podiam alcançar. Em 1930, ela se casou com o químico americano Joseph Meyer e partiu para a América, fugindo da escuridão que começava a consumir a Alemanha. Ela deixou para trás o mundo que a via como uma colega brilhante e entrou em um mundo que a via apenas como a esposa de Dr. Meyer. A queda foi brutal. A caridade da Johns Hopkins terminou e ela seguiu seu marido para a Universidade de Columbia, em Nova York.
A história se repetiu. As regras antinepotismo a atacaram novamente. Seu marido foi contratado. Ela, voluntária, sem salário. Mas em Colômbia, ela conheceu Harold Urey e Enrico Fermi, 2 homens que estavam trabalhando no projeto mais secreto e aterrorizante da história da humanidade, o Projeto Manhattan. A guerra estava em pleno andamento. O mundo precisava de armas. De repente, a dona de casa voluntária era necessária. Urey e Fermi sabiam que Maria não era um hobby, ela era uma arma. Ela foi recrutada para o projeto, ainda que de forma marginal. Seu trabalho era ultra secreto, investigar a separação de isótopos de urânio. Ela usou sua genialidade em mecânica quântica para calcular as propriedades de novos elementos transurânicos. Em 1944, seu marido foi transferido para Los Alamos. Maria o seguiu. Mas, novamente, enquanto seu marido trabalhava no projeto principal, ela, a física teórica de Göttingen, foi relegada a trabalhar com Edward Teller no projeto Super, a bomba de hidrogênio. Ela estava lá, no epicentro da criação apocalíptica, mas, para a hierarquia, ela ainda era a esposa de Joe. A bomba funcionou. A guerra acabou. E Maria, agora em Chicago, estava desempregada novamente. Chicago, pós-guerra. Seu marido, Joe, é contratado como professor titular na Universidade de Chicago. E Maria? Pela 3ª vez, as regras antinepotismo a bloqueiam. A universidade se recusa a contratá-la. Mas seu trabalho no Projeto Manhattan lhe deu alguns aliados. Ela é graciosamente autorizada a ser uma professora voluntária, sem salário, no Instituto de Estudos Nucleares. É a mesma humilhação, com um título mais bonito. É aqui, neste ambiente de genialidade e sexismo casual, que ela encontra o quebra-cabeça de sua vida. A física nuclear, naquela época, era um caos. Ninguém entendia o núcleo do átomo. O modelo dominante o descrevia como uma gota líquida caótica. Mas havia um problema. Certos núcleos atômicos eram muito mais estáveis do que outros, e eles apareciam em intervalos específicos. Estes eram os números mágicos: 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126. Se um núcleo tivesse esse número de prótons ou nêutrons, ele era incrivelmente estável. Era uma numerologia divina que estava enlouquecendo os físicos. Enrico Fermi, seu colega, que realmente a respeitava, perguntou a ela casualmente: Maria, você consegue explicar os números mágicos? Ele não tinha ideia de que havia acabado de entregar a chave do prêmio Nobel para a única pessoa na sala capaz de usá-la. Maria Goeppert-Mayer tornou-se obcecada pelos números mágicos. Eles eram elegantes demais para serem um acidente. O modelo da gota líquida estava errado, ela sentia isso. Aquele caos não explicava a estabilidade. E então, ela teve a ideia herética. E se o núcleo não fosse uma sopa caótica? E se o núcleo fosse organizado? E se, assim como os elétrons orbitam o átomo em camadas, os prótons e nêutrons dentro do próprio núcleo também se organizassem em camadas? Ela propôs o modelo de camadas nucleares. Ela começou a calcular, e seu modelo funcionou. Quase. Ele previu perfeitamente os primeiros números mágicos: 2, 8, 20, mas falhou nos números maiores: 28, 50, 82, 126. Ela estava frustrada. Ela tinha a resposta, mas faltava uma peça. Em seu escritório não pago, ela discutia o problema com Enrico Fermi. E então Fermi, casualmente, perguntou: e o acoplamento spin-órbita? Foi o eureka. O acoplamento spin-órbita é a ideia de que as partículas não estão apenas orbitando, mas também girando, e que essas duas energias interagem. Ela correu para sua sala e começou a calcular furiosamente. Com essa nova peça, a matemática se encaixou perfeitamente. O acoplamento spin-órbita explicava exatamente por que as camadas se dividiam, criando os intervalos exatos. A voluntária havia decifrado o código de Deus. Maria Goeppert-Mayer tinha a resposta.
A professora voluntária havia vencido os maiores cérebros do mundo. Ela escreveu seu artigo, uma obra-prima da física teórica, explicando o modelo de camadas nucleares. Ela o enviou para a prestigiosa revista Physical Review em 1949. E então, ela descobriu algo devastador. Do outro lado do Atlântico, na Alemanha, um grupo de físicos liderado por Hans Janssen, trabalhando de forma completamente independente, havia chegado exatamente à mesma conclusão. Eles haviam tido a mesma ideia, a mesma epifania sobre o acoplamento spin-órbita. Seus artigos foram publicados quase simultaneamente. Esta não foi uma Rosalind Franklin, não foi um roubo, foi uma corrida de mentes paralelas. Em um mundo normal, isso seria uma briga amarga pela prioridade. Os homens teriam ido à guerra nos jornais científicos. Mas Maria Goeppert-Mayer não tinha o ego do establishment. Quando ela descobriu o trabalho de Janssen, ela não o atacou. Ela lhe escreveu uma carta. Ela o parabenizou. E Janssen, por sua vez, reconheceu a genialidade dela. Em vez de lutar, eles decidiram colaborar. Eles se tornaram amigos. E em 1955 eles decidiram escrever um livro juntos, Teoria Elementar da Estrutura de Camadas Nucleares, que se tornou a Bíblia do campo. Esta colaboração foi um ato radical, mas o mundo ainda não estava pronto para ela. Mesmo com a teoria que redefiniu a física, ela ainda não conseguia um emprego de verdade. O tempo passou, ela publicou sua teoria revolucionária em 1949. E o que mudou? Nada! Mesmo depois de provar ser uma física de classe mundial, o sistema a manteve no porão. Ela seguiu seu marido para a Universidade da Califórnia, San Diego, em 1960, e foi lá, 30 anos depois de receber seu PhD em Göttingen, que Maria Goeppert-Mayer recebeu sua primeira oferta de emprego real, em tempo integral, como professora titular de física. 3 décadas. 3 décadas de trabalho não remunerado, 3 décadas sendo a esposa de Joe, 3 décadas sendo voluntária. As regras antinepotismo, que curiosamente só se aplicavam às esposas, haviam roubado dela 30 anos de salário, de status e de reconhecimento. Não é apenas sobre sentimentos feridos, é sobre roubo econômico, é sobre o apagamento sistemático de uma carreira. Quantos artigos ela não escreveu? Quantos alunos ela não pode orientar? O sistema não apenas a humilhou, ele atrasou a ciência. Ela finalmente tinha seu emprego. Aos 54 anos, ela finalmente tinha o que os homens medíocres recebiam aos 30. Mas seu corpo, como o de Dorothy Hodgkin, começava a falhar. Pouco depois de aceitar o cargo, ela sofreu um derrame que limitou sua fala e movimento. Novembro de 1963. O telefone toca na casa dos Mayer, em San Diego. É Estocolmo. A voz do outro lado da linha informa que ela, juntamente com Hans Janssen e Eugene Wigner, ganhou o Prêmio Nobel de Física. O prêmio máximo. O reconhecimento de que seu modelo de camadas nucleares era, de fato, a arquitetura do universo. Ela é a segunda mulher na história a ganhar o prêmio de física. A primeira foi Marie Curie, 60 anos antes. O panteão era quase impossível de entrar, e ela o fez. A voluntária, a esposa, a professora não remunerada, ela havia vencido. Foi o triunfo absoluto. A mulher que a América se recusou a pagar por 30 anos era agora, inegavelmente, uma de suas maiores cientistas. E então, no dia seguinte, a imprensa local de San Diego publicou a história. E a manchete dizia: S.D. Mother wins Nobel Prize. Mãe de San Diego ganha o Nobel. Não física brilhante, não um gênio do átomo, mãe. Foi o mesmo insulto que Dorothy Hodgkin sofreu. O apagamento pela domesticação. Quando um repórter perguntou a ela como era ser mulher e ganhar o Nobel, ela, cansada de décadas dessa pergunta, respondeu secamente: é muito gratificante, mas não foi mais difícil do que cozinhar o jantar. Maria Goeppert-Mayer morreu em 1972. Ela não é um nome conhecido, mas o mundo em que vivemos é construído sobre seu modelo de camadas.
toda usina nuclear, toda ressonância magnética em um hospital, toda datação por carbono 14 que nos diz a idade de um fóssil, tudo isso funciona com base em nossa compreensão do núcleo atômico, uma compreensão que ela nos deu. Ela é a voz por trás de tudo o que é nuclear. O sistema que a forçou a trabalhar de graça por 30 anos não está morto. As regras antinepotismo, que pareciam tão justas, eram apenas uma arma para manter as esposas fora do mercado de trabalho. Quantos gênios estão sendo apagados agora? Quantas Marias estão sendo chamadas de voluntárias em laboratórios porque seu trabalho é visto como secundário? Aqui no Herstory Root, nós investigamos a verdade. Maria Goeppert-Mayer não foi uma mãe de San Diego. Ela foi uma titã da física teórica. Ela foi a mulher que a academia desprezou e que o Comitê do Nobel foi forçado a reconhecer. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela é o próprio coração da matéria. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, onde continuaremos nossa investigação.